A paz de Cristo Jesus para todos vocês. Aqui estamos nós reunidos mais uma vez, graças às misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Vamos orar? Eu convido você a orar comigo neste momento. Pai querido e amado, aqui estamos reunidos graças ao Senhor. E te pedimos que o Senhor continue nos ensinando, ó Deus, a Tua palavra, porque queremos aprender com o Teu Espírito Santo qual a Tua vontade que o Senhor deseja que pratiquemos. Por isso, meu Deus, estamos reunidos aqui neste momento. E obrigado pelo que o Senhor já nos tem ensinado. E te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender mais e mais a Tua vontade, porque queremos praticar a Tua vontade e não a nossa vontade, porque a Tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Eu te louvo, meu Deus, pela vida de cada pessoa que se encontra diante deste vídeo. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um segundo a Tua vontade. Meu Deus, eu obrigado por esta nova semana que o Senhor nos concede e continue conosco, porque sem Ti não queremos viver neste mundo. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos nesta hora. Amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo que iniciamos no domingo passado. Nós temos falado qual o significado ou o que significa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Como foi dito, muitas pessoas não entendem o que significa aceitar a Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, temos assim explicado o verdadeiro significado de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. E no domingo passado nós iniciamos falando que quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Também falamos que quando a pessoa toma esta decisão de aceitar a Jesus, ela persevera em seguir a Cristo, em servir a Cristo. Ela tem uma vida de perseverança nos caminhos do Senhor, ok? Então, hoje nós vamos assim darmos continuidade a esse estudo. Uma outra questão que envolve obediência da minha parte e da tua parte é renúncia. Isso mesmo, além de nos tornarmos novas criaturas, de perseverarmos em seguir a Cristo, nós também precisamos renunciar a tudo aquilo que tem nos impedido de aproximarmos, de estar mais perto de Deus. Tá bom, pessoal? Então, renúncia faz parte da vida do cristão, faz parte daqueles que aceitaram a Jesus ou que vão aceitar a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, tá bom? Vamos ler uma passagem aqui em Lucas 14:33. Abre aí, Lucas 14:33. Vamos ver o que diz aqui. Lucas 14:33 diz assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa importante isso aqui. Para se tornar discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos renunciar tudo aquilo que nos impede de estar mais perto de Deus. Nós temos uma passagem nas Sagradas Escrituras que se encontra em Lucas, abre aí, capítulo 18 e versículo 18. Esta passagem nos conta de certo homem rico que foi ter com Jesus e perguntou a Jesus Cristo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus ali expôs algumas questões que ele deveria praticar. E ele disse que tudo que Jesus falara, ele praticava. Mas Jesus tocou na ferida. Jesus foi lá no íntimo do seu coração e disse assim: olha, uma coisa te falta. Você vai, vende tudo quanto tens, distribua aos pobres
e depois segue-me. Olha o que a Bíblia diz no versículo 23. Qual foi a reação deste homem? Mas ouvindo ele estas palavras, Lucas 18, 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ou seja, este homem colocava suas riquezas acima de Deus, acima de todas as coisas. Ele estava preso às suas riquezas, aos bens materiais. Quantas pessoas hoje em dia não estão na mesma situação deste homem? Quando não é riquezas, é outra coisa qualquer, mas não querem renunciar para servir a Cristo. E todas as pessoas que tomarem a decisão de aceitar a Cristo precisa renunciar tudo aquilo que desagrada a Jesus. Nada e ninguém nesta vida pode ser maior do que o nosso Deus. Nada e ninguém nesta vida pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Olha o que Jesus diz em Mateus. Abra lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Olha o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nada e ninguém pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Se tiver alguma coisa ou alguma pessoa tomando o lugar de Deus ou impedindo que você se aproxime de Deus, obtenha a salvação de Deus em Cristo Jesus, você precisa renunciar. Aceitar a Cristo envolve renúncia. A outra questão que envolve obediência da minha parte e da tua parte quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas é o estudo da palavra. Todas as pessoas que tomam a decisão de aceitar a Cristo precisam estudar a Bíblia. Se você diz que aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, mas você passa semanas, meses, até anos sem estudar a palavra de Deus, eu sinto muito em te dizer, você ainda não aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Porque todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, eles estudam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, como não estudar a palavra de Deus? Então, tem alguma coisa errada quando você diz que aceitou a Cristo e não estuda a Bíblia. Tem alguma coisa errada com você, com o teu cristianismo, com a tua conversão. Tá bom? Então, vamos ler a palavra do Senhor em João 5,39. Um versículo bastante conhecido aí de todos, João 5,39. Todos conhecem esse versículo. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fez este pedido. Olha o que ele disse em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está nos pedindo que todos aqueles que tomam a decisão de segui-lo, de servi-lo, precisam examinar as Escrituras. Como é que uma pessoa diz que aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida e não estuda a Bíblia? Não sabe um versículo de cor das Sagradas Escrituras? Você pergunta o que é que diz em João 3,16, que é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, e a pessoa não sabe? Então, existe alguma incoerência nesta sua fala em dizer que aceitou a Jesus e não estuda a palavra de Deus, tá? Então, Jesus diz, examinai as Escrituras, tá? E tem outros versículos da palavra de Deus que nos pede para estar assim, examinando a palavra do Senhor. Uma outra questão que envolve obediência da minha parte e da tua parte, quando decidimos aceitar a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, é oração. Isto mesmo,
O cristão que aceita Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, ele precisa ter uma vida diária de oração. Sem oração, não há como vencer as tentações que nos surgem a cada dia. Então, nós precisamos ter uma vida de oração. Abra comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler o 17. Essa passagem, Efésios 6, de 10 até o versículo 20, fala-nos sobre a armadura de Deus. E o versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já o versículo 18, e é este que eu quero chamar a tua atenção, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vocês observam que não é orar uma vez por semana ou uma vez no mês, é orar em todo o tempo. O cristão precisa ter uma vida diária de oração. A oração pode mudar tudo, meus amados irmãos. Então, se você diz que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, e você não ora, desculpa eu te dizer, tem alguma coisa errada com esta tua fala, com esta tua decisão. Porque quem aceita Cristo, ora, obedece o que as Sagradas Escrituras nos dizem. E aqui ela está nos dizendo que precisamos orar em todo o tempo. Ok? Uma certa feita, em uma entrevista, perguntaram a Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista, um grande pregador do século XX. E perguntaram a ele qual foi a maior tentação que ele teve no decorrer do seu ministério, durante toda a sua vida ministerial. Quando fizeram esta pergunta a ele estava com uns 90 anos de idade. E perguntaram isso a ele, qual foi a maior tentação durante toda a sua vida ministerial? Foi mulher? O repórter ainda deu algumas sugestões. Foi mulher? Foi dinheiro? Foi sucesso? Fama? Billy Graham respondeu, olha, todas estas que você citou aí foram tentações para a minha vida. Mas a maior tentação, as duas maiores tentações durante toda a minha vida foi ter deixado de orar e de estudar a Bíblia. Uma outra questão que envolve obediência da minha parte, da tua parte, quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, é a pregação da palavra de Deus. Toda pessoa que recebe a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, ele precisa pregar a palavra de Deus. Abra comigo em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Olha o que diz aí. Ide por todo mundo. E quem falou isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo nos pede isso, ele está nos dando uma ordem. Isto aqui é um imperativo. Ele está nos ordenando, ou seja, nós somos obrigados a pregar o evangelho a toda criatura. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9,16. Abra em 1 Coríntios 9,16. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha o que diz aqui. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho.
Pregar o Evangelho é obrigação para todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Apóstolo Paulo acabou de declarar isso aqui. Pesa sobre mim esta obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, se você diz que aceitou a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida e não fala para outras pessoas da salvação em Cristo Jesus, desculpa eu te dizer, você ainda não aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Ah, mas eu não sei pregar. Peça a Deus que Ele te ensina. Não existe desculpas diante de Deus para você não pregar o Evangelho. Não existe desculpas. Você não sabe me dizer para uma pessoa que Jesus quer salvar a vida dele? Que Jesus ama ele? Que Jesus quer que ele vá para o céu? Você não sabe falar isso? Isso também é pregar o Evangelho. Então você precisa, você e eu, nós precisamos pregar o Evangelho. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Peço que vocês continuem orando por mim e pela minha família. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.